Boa tarde e bem-vindos de novo ao canal do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira. Estamos tratando da teologia da libertação e esta aqui seria a 11ª lição. Vocês lembram que nas 2 ou 3 lições anteriores nós tratamos da eclesiologia da teologia da libertação, quer dizer, da sua doutrina sobre a Igreja. E dizemos que é talvez o aspecto mais importante, pastoralmente mais importante, porque é aquele que toca diretamente na vida dos fiéis. Pois bem, hoje eu vou tratar muito rapidamente de um aspecto concreto da eclesiologia, da teologia da libertação, que são as comunidades eclesiais de base, as CEPs. Eu vou tratar rapidamente porque as CEPs já tiveram muito mais importância no passado, agora elas estão muito decadentes, sobretudo depois da série de campanhas que o professor Plínio Corrêa de Oliveira fez contra elas e contra a teologia da libertação, sobretudo a partir dos anos 70 e 80. O que são as comunidades eclesiais de base? A gente tem que partir da ideia igualitária, da ideia niveladora que tem os teólogos da libertação. Eles não gostam da igreja jerárquica, eles gostam de uma igreja que eles mesmos chamam comunidade de comunidades. Portanto, a ideia é desfacelar a igreja e transformá-la não da uma pirâmide a uma estrutura horizontal feita de pequenos núcleos de fiéis animados não tanto por um sacerdote, mas do que eles chamam os agentes pastorais. Portanto, a igreja ficaria uma espécie de rede de pequenas comunidades. Estas seriam as comunidades eclesiais de base. Os teólogos da libertação não gostam das paróquias. As paróquias mostram organização, as paróquias mostram centralização da vida paroquial, porque é a paróquia que é o centro da vida espiritual dos fiéis dessa zona, desse bairro. Portanto, eles quebram a paróquia em pequenas comunidades de fiéis que se reúnem não na igreja, mas nas casas ou em outro lugar público. Estas seriam as comunidades eclesiais de base. Então, a definição, como eles mesmos dizem, as comunidades eclesiais de base são a parte concreta da teologia da libertação. O Leonardo Boff, vocês lembram que é ele que tratou mais longamente da eclesiologia, ele diz: as comunidades eclesiais e a teologia da libertação são dois momentos de um mesmo processo de mobilização do povo. Aceptam a prática da libertação popular, a teologia da libertação é a teoria dessa prática. Portanto, aceptam a teologia da libertação posta na prática. E os senhores já vejam que ele fala de engajamento político, ele fala de prática de libertação. As CEPs não são feitas só para ajudar a vida espiritual dos membros. As CEPs são feitas orientadas à ação concretamente revolucionária. E isto se faz com um processo que se chama conscientização, que é um processo de educar, ou eu diria deseducar, as pessoas, incutindo nelas uma mentalidade rebelde, cheia de ódio e voltada para fazer a revolução. Assim, portanto, seriam os laboratórios onde este processo de conscientização se aplica.
Esta conscientização, eu não vou entrar em detalhes, se os senhores quiserem, talvez a gente possa fazer outra reunião sobre a conscientização. Ela nasce do movimento de educação de base, o MEB, que foi aplicado no nordeste do Brasil já a partir dos anos 50 e é baseado no método do pedagogo comunista Paulo Freire. O que diz este método? Senhores sabem que o marxismo divide a sociedade entre os oprimidos e os opressores. Eles dizem que os marxistas dizem que os opressores oprimem o povo através de vários modos, por exemplo, com a propriedade dos meios de produção, mas não só, eles oprimem o povo também culturalmente, quer dizer, as classes dominantes criam, fabricam uma cultura que é feita para oprimir o povo. E o povo nem sequer percebe isto. O povo tem o que o Paulo Freire chamava uma consciência primitiva. Então, o método de conscientização visa transformar essa consciência primitiva do povo, primeiro no que eles chamam uma consciência crítica. Quer dizer, olha só que você é um explorado, olha só que você é um oprimido. Você tem que começar a criticar essas estruturas que pesam sobre você. Você não pode ficar quietinho, você tem que reagir. Então, tem que adquirir uma consciência crítica. Adquirindo uma consciência crítica, os agentes pastorais depois transformam esta consciência crítica numa consciência revolucionária. Quer dizer, você quer mudar as estruturas para melhorar a sua situação, então tem que fazer a revolução, porque a revolução é o único modo de melhorar a sua situação. Então, o método, evidentemente, nem sempre tem êxito, mas este é o plano do método. O método de conscientização procura transformar o povo pacato, tranquilo, pacífico, religioso, espiritual, num povo revoltado. Então, esta é a parte prática da teologia da libertação. Portanto, os senhores veem que ela se basa numa visão heterodoxa, herética da igreja, que é uma visão igualitária, na qual não tem jerarquias e não tem magistério, mas tem este magma, esta rede de comunidades populares espalhadas por toda a sociedade. Comunidades animadas, esse é o termo que eles usam, animadas por agentes pastorais. Eu faço uma parêntese. Esta é a história que eles contam. Na realidade, e eles mesmos, se a gente começa a ler os documentos deles, isto é muito claro, as comunidades eclesiais de base têm uma direção oculta, no sentido que tem o movimento da teologia da libertação que por trás manipula todos os fios das SEPs. Portanto, as SEPs não são um fenômeno espontâneo, as SEPs são criadas pelos teólogos da libertação para aplicar a sua teologia. Portanto, tem a parte eclesiástica, teológica, herética. Mas depois tem este aspecto militante, que a SEP seriam o braço militante da teologia da libertação. E, concretamente, através deste método de conscientização. As SEPs, graças a Deus, agora estão muito decadentes. Eu poderia ler vários documentos que mostram isso, como eu disse, sobretudo graças às campanhas que Plínio Corrêa de Oliveira fez contra a teologia da libertação e contra a SEP, concretamente, a partir dos anos 70 e, sobretudo, nos anos 80.
Mas as CEPs caíram no chão por um outro motivo muito simples, que o povo não gosta de revolução. O povo, sobretudo o povo brasileiro, é tranquilo, é pacato, é pacífico, é religioso. Quanto mais os teólogos da libertação favoreceram as comunidades eclesiais de base, mais o povo fugiu da Igreja Católica e foi para os grupos protestantes. Eis a grande expansão dos grupos evangélicos no Brasil. O que são os 90% desse pessoal que foi para os grupos evangélicos? Foi pessoal que eles quiseram arregimentar nas comunidades eclesiais de base e o povo rejeitou. Teve um escritor que disse: os teólogos da libertação fizeram uma opção preferencial pelos pobres, e os pobres fizeram uma opção preferencial pelos evangélicos. Eis o grande trauma da Igreja no Brasil. E em tantos outros países, mas a gente está falando agora do Brasil. Quanto mais eles aplicaram no campo eclesial a teologia da libertação, tanto mais o povo, os pobres, fugiram dessa igreja que eles queriam impor e foram para seitas, porque teologicamente, canonicamente, os evangélicos constituem seitas, foram para as seitas protestantes. Eu acabo. Neste ponto, os senhores veem que a lição de hoje foi muito mais breve, porque eu quis simplesmente sintetizar a situação. Eu sugiro que os senhores leiam este livro escrito pelo professor Plínio Correa de Oliveira e pelos irmãos Gustavo e Luiz Solimeu, as CEPs das quais muito se fala, pouco se conhece, a TFP as descreve como são. Eu com isto deixei pronta o que poderíamos chamar a ponta de trilho para a próxima reunião, que vai ser sobre a aplicação concreta da teologia da libertação. Eu invito, portanto, todos os senhores, todas as senhoras, a voltarem neste canal do Instituto Plínio Correa de Oliveira para a próxima lição sobre a teologia da libertação. Até logo. Chegamos ao final de mais um vídeo. Aqui ao meu lado estão aparecendo alguns vídeos recomendados. Assista esses vídeos e não se esqueça, aqui embaixo há o botão de inscrição. Faça parte dessa reação pelo Brasil.